Você conhece a minha listinha de animes Plant Watch? Eu sempre costumo sair forçando em páginas na internet por aí, onde pessoas estão falando de todo tipo de animação japonesa. E junto disso eu sempre tô conversando com o pessoal do meu servidor do Discord, que gosta tanto de descobrir coisa nova pra assistir quanto eu. Aí sempre acaba brotando alguma recomendação peculiar. E nisso eu recolho tudo e coloco numa listinha. Só que é aquilo, né? Com o tempo essa lista vai ficando colossal, e olhar pra ela mais me afasta do que me motiva. E eu sei que isso é uma coisa bem normal pra qualquer um que gosta de se organizar dessa forma. Depois de um tempo eu comecei a perceber que estaria perdendo uma cacetada de oportunidades legais para conhecer algo novo. Até porque essa lista é de coisas que me interessam minimamente. Tá, meus requisitos para colocar coisa na minha lista às vezes é bem idiota, mas pelo menos a amplitude de experiência que posso presenciar é bastante variada. Tem coisa dos anos 70, 80, 90, do início dos anos 2000, coisa de temporadas recentes, tem coisa grande, pequena, duvidosa, tem anime de lutinha, mecha, romance, ecchi, slice of life, moeshichi, boys love, esporte e por aí vai. Minha lista do Plant Watch é bem idiota, porém é honesta e ampla. Nem tudo nela é bom, mas me interessam de alguma forma. E um dia eu falei pra mim mesmo que uma hora da minha vida eu vou querer assistir todos eles de forma justa, sem parecer que é obrigação e sem assistir com a bunda só pra falar que eu assisto de tudo sem absorver nada. Horas, eu já sei muito bem que essa bolha dos desenhos japoneses é bem mais do que a gente assistia na TV Globinho. E uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer é justamente sempre continuar explorando por campos dentro dessa bolha que não havia me aventurado antes. Então eu não costumo colocar muitas restrições nos meus interesses. Vai ter todo tipo de tema, gênero e demografia. Então, para que eu consiga aproveitar todos eles de forma igual, eu me organizei da seguinte forma. Com a minha rotina atual, eu sempre deixo disponível um tempo para eu aproveitar um pouco dessa lista. Então eu pego para assistir pelo menos uns 4 episódios por dia. Assim eu não me canso horrores e mesmo que eu esteja absolutamente animado para saber o que vai acontecer no episódio seguinte, eu me seguro para assistir no próximo dia. Então, na hora de eu escolher alguma coisa, que é a parte mais difícil, eu jogo tudo num sorteio, e o que cair será o próximo que me ocuparei diariamente. Claro, isso obviamente não é uma regra fixa. Se tiver algo que eu queira dar prioridade para assistir, eu vou lá e assisto, simples assim. Mas como eu já acompanho vários animes da temporada semanalmente, isso dificilmente acontece. E eis que, em um dia qualquer aí, o anime da vez foi Super Sonic The Animation, o demasiadamente dito por ser a bobeira demasiadamente rechonchuda de sexualização de garotas da vez. E caramba, é bem melhor do que eu esperava. O gênero ecchi é uma conversa complicada, e alguns aqui podem até saber que eu não sou lá o cara que é muito tolerante para esse tipo de coisa. Eu normalmente ignoro, mas não dessa vez. E antes que eu me aprofunde nisso, o que é supersônico? Quem é supersônico? O que faz? Onde dorme? O que come? E é para isso que vocês estão vendo este vídeo, hoje no Virtua Desk Repórter. Não é raro que praticamente qualquer um que vive de internet já deva ter se deparado com essa garota de cabelo rosa, peitos enormes e que sempre está com seus fones de ouvido. Você provavelmente já viu ela por aí, seja lá qual for o seu produto, em que seu rosto está estampado. E é claro, a impressão mais normal de vídeos que já brotaram por aí é o básico: ah, jogo de doente, fica tirando foto da calcinha dela, ruê ruê. Ah, mais um produto sexualizando mulheres. Ah, mais uma personagem com peitos enormes. Esses japoneses. Confesso que eu tinha impressões parecidas, mas vamos por partes. Sua primeira aparição foi uma peça de ilustração no evento musical anual da Nitro Plus de 2006. E para quem não conhece essa empresa, ela é bem famosa por ser dona e ter ajudado na produção de várias das visual novels mais influentes do mercado, como a série Fate, Totono, Steins Gate, Dramatical Murder e por aí vai. E desde então, a imagem da personagem criada para o evento acabou ganhando uma popularidade exponencial, gerando uma cacetada de action figures, mangás, jogos e, por fim, o anime. Mas antes de falar sobre a animação, eu queria dedicar uns minutinhos para falar brevemente do jogo, pois ele por si só já consegue ser interessante o suficiente. Lançado
lançado em 2011 para PC e depois portado para PS3 com algumas melhorias e futuramente aproveitando para lançarem na Steam, Communication with Supersonic é feito bem nos moldes da empresa, um jogo focado quase que completamente nos diálogos dos personagens, onde há escolhas para se fazer e que essas escolhas te guiarão para rotas que te levam para finais distintos. E aqui você passa na pele de um fotógrafo amador que, pela obra do destino, acaba conhecendo a própria e que depois se torna fotógrafo dela. Enquanto isso, Sonic, no início do game, está para iniciar uma carreira em uma agência para se tornar uma modelo. O game todo é bem curtinho e vai bem dessa rotina. Você, em sua maior parte, vai presenciar e conhecer cada vez mais a garota, enquanto você interage com ela e com outros personagens. E então, além da parte visual novel do game, também tem a da própria fotografia. Em praticamente todos os capítulos, você vai ter a seção de fotos, e é impressionante a complexidade do negócio. Você basicamente precisa prestar atenção em uma cacetada de coisas para que a sessão esteja de acordo com o que o cliente pediu, que envolve normalmente nas roupas que você vai pedir para Sonic vestir. A quantidade de variedade de roupas, acessórios e estampas é absurdamente alta e cada uma delas e suas variações vai apresentar características que modificam sua posição e que direciona a garota para cada um dos 4 lados específicos deste quadro, podendo ser excêntrica, sexy, modesta ou fofinha. E a escolha de roupas também vai interferir para qual caminho você vai guiar Sonic, e que vai resultar em um dos 18 finais do jogo. Sim, essa cara tem 18 finais diferentes, sendo um deles ruim caso você tire um rank C para baixo na hora de tirar as fotos, e o melhor final, que você só libera fazendo pelo menos um final de cada uma das 4 rotas principais anteriormente e dar todas as respostas positivas enquanto estiver conversando com a Sonic. Não posso falar de forma profunda, mas o único final que eu acabei pegando foi o que tu acorda e de repente está numa terceira guerra mundial e Sonic te ajuda como uma enfermeira. Eu ainda vou falar sobre isso. Junto com todo esse gerenciamento, ainda tem a própria seção de fotos em sua ação total, e aqui existe uma cacetada de coisas para se tomar cuidado. A seção é praticamente um FPS em que os alvos irão aparecer em volta da modelo e você, tirando as fotos no momento certo, vão te dar resultados que vão contribuir na sua pontuação, que aumenta com a precisão das fotos e no tamanho do seu combo. E aí também tem a função para você pedir para a Sonic mudar de pose, e essa interação contribui bastante para o lance de ela não ficar cansada e tal. No fim, você tem um tempo limite para fazer o maior combo possível, assim dando um rank final junto com a porcentagem de o quanto a roupa dela está de acordo com os gostos do cliente. O jogo até que é bem curto, uma jogatina normal lendo devagarinho todas as conversas e tal, ele não vai durar muito mais do que umas 4 horas. Porém, essas mecânicas são até que um tanto bem mais construídas do que o normal. No início é meio bugado de se acostumar, mas com o tempo fica uma parada bem divertida. E sim, eu tô falando tudo isso do jogo, pois a única coisa que dá pra ver na tela é justamente esses peitos pulando como se estivesse num Tekken Go Fighters Maximum Impact. E é aí que tá, são coisas que eu não preciso ficar falando o tempo todo. Os peitos estão pulando na sua tela por todo esse tempo, e não tem muito o que falar. Vai de você se você vai ficar pogado, ou se você vai ficar puto, ou se você vai morrer de rir. Eu costumo achar bem engraçado com o quão fora de lógica isso é, e acaba fazendo me lembrar que isso aqui é uma obra fictícia vendendo para doente da cabeça igual gente como eu, e que funciona pra caramba. E bem, essa é a capa do negócio. Supersonic é uma garota alegre que posa de biquíni pro fotógrafo, e isso é de fato bem estranho para alguns em primeira vista. Mas o legal nisso tudo é que justamente Supersonic não é só uma garota com peitos enormes e peça para alívios íntimos. Então, agora sim, vamos para o anime. Supersonic normalmente tem um sono bem pesado e mora sozinha com seus 5 gatinhos de estimação. Quando ela finalmente acorda, um dia novo surge e ela vai para a faculdade onde cursa biologia marinha. Ao sair, ela vai para a agência com suas costumeiras sessões de fotos, e quando acaba, ela vai se encontrar com as suas amigas da banda de rock, a First Astronomical Velocity, para fazer os seus ensaios e tal. E se sobrar algum tempinho, antes de voltar para casa, ela decide ajudar a sua avó na loja de lamen atendendo os clientes e tudo mais. E assim termina mais um dia normal para Supersonic. Seus atributos são o que mais chamam a atenção, porém isso não vem à toa, principalmente de alguém que mora sozinha, que precisa programar o seu dia entre ir na faculdade, na agência, na banda e no restaurante, e tudo isso com um sorriso no rosto e com o maior otimismo do mundo. Este é basicamente o primeiro episódio do anime e já entrega muito do que me fez ver Sonic como uma real pessoa. A série segue um ritmo bem episódico padrão, e já que o dia a dia dela é cheio de desventuras distintas, é meio que um ótimo cenário para gerar uma variedade bem alta de acontecimentos, com cada episódio focando em uma das trocentas coisas que Sonic faz em seus dias. A diferença aqui é que, diferente do game que controlamos o fotógrafo e o ponto de vista é do jogador, enquanto vai descobrindo aos poucos as coisas que a personagem principal faz, no anime, o foco é praticamente todo nela, sem ter o fotógrafo como a ponte para o conhecimento da pessoa. E isso dá
uma liberdade imensa para que você possa ver ela sendo ela e em todo tipo de situação, sem precisar ficar fazendo maracutaias para ir em todas as rotas diferentes e tudo mais. E bem, o anime é basicamente isso, não tem realmente algo muito além do que isso que me faça te recomendar. A sua simplicidade se dá em sentir os dias movimentados e bem-humorados da garota e termina por isso mesmo, até porque é isso que ela é de verdade. Não fico nem surpreso que sua nota por aí não seja alta. No fim, é basicamente um produto para mostrar o quão Sonic é legal e tal. Daí junto o orçamento de produção que não é lá tanta coisa assim, sofrendo constantemente por conta do visual complexo de Sonic e suas trocentas roupas, e é isso. Não existe aqui um real primor em qualquer ponto técnico em quesitos de animação em sua base. Eu não julgo. Não é como se a animação fosse digna de estar em algum top. Porém, eu não vou desconsiderar o tamanho carinho em pelo menos trazer um anime bobinho, mas de muita qualidade em outros pontos. Uma coisa que dá pra listar aqui, por exemplo, é o quão legal são os encerramentos, que são únicos para cada episódio e que também tem sua própria música. É um jeito bem da hora de criar clipes para as músicas da banda de Sonic, e o melhor disso tudo é a criatividade desses clipes. Destaco aqui este que faz uma paródia do Thriller de Michael Jackson, este que é praticamente um time-lapse de modelação e impressão digital de uma figura da garota, e este aqui que é literalmente ela gigante no meio da cidade destruindo as coisas sem querer. Inclusive, este daqui provavelmente foi até ideia para um mangá. Sim, um mangá inteiro totalmente focado em Super Sonic, tendo que seguir suas rotinas, agora com as dificuldades de ser uma mulher gigante, como por exemplo, a dificuldade de achar roupas no tamanho dela, obviamente. E aí é que tá, as situações para dar aquele fanservice colocando Sonic em posições constrangedoras e com roupas curtíssimas, aproveitando todos os tipos de ângulos bizonhos, é sempre vindo com uma situação estupidamente engraçada. E aqui também tem a sua criatividade, até porque a maioria destes acontecimentos são até que leves comparado ao que faz parecer pela impressão do pessoal, e parte de tudo isso ser nonsense é o que me faz ficar de boas. Inclusive, a maior parte da comédia é para gerar essas situações, porém de forma alguma a animação se sustenta somente a isso para construir os ambientes em que ela passa por aí. Por exemplo, na agência você tem o gerente dela com a cabeça de fogo, super gente boa e que faz de tudo para apoiar Sonic, mas vai partir no meio qualquer engraçadinho que resolver encostar um dedo nela. Daí ela acaba sempre esbarrando em sua colega de carreira, que vive se ferrando por conta de seu agente esclerosado. Curiosidade, ela era a mascote da Nitro Plus antes de passar a ser a guitarrista, cantora, modelo, cursante e modelo fanática por gatos. Suas amigas de banda são bem legais também. A baixista que é maluca por cosplays e aproveita disso para obviamente fazer Sonic vestir as paradas mais improváveis. E a baterista comilona que tá sempre com sono. A detetive maluca que brota do nada para resolver mistérios que não existem. A sua avó sempre alto astral e por aí vai. A graça da animação é dar ênfase nesse cotidiano da personagem principal, com personagens que são sempre extremamente amigáveis com ela. E com o tempo você vai notando o charme disso tudo e entende o porquê de Sonic ser, mesmo que meio batata e tímida, extremamente determinada e grata pelos dias que passam serem sempre movimentados, porque ela é sempre rodeada de pessoas boas em sua volta e que a apoiam em o que for. Claro, isso é basicamente o marketing te mostrando o porquê você precisa comprar as coisas de Super Sonic, colocando em uma personagem feita para a publicidade de um evento uma série de características que nos fazem gostar de tal e, por fim, consumir os seus produtos. Mas acho que, ao invés de serem aqueles predatórios que pagam de emotivos para fazer o pessoal se interessar por motivos fúteis, o trabalho deles aqui é bem mais verdadeiro e vinda de marqueteiros que sabem muito bem e como o bom moe pode fazer bem para alguém. Com o tempo, Super Sonic fica evidente de ser um produto multimídia, mas não daquela forma na qual você precisa comprar tudo para entender a lore e os caralho a 4. Ao invés disso, são várias formas de agrado que funcionam muito bem para os otaku, os que são duramente criticados pela sociedade por uma série de aspectos, e dentre eles, a dificuldade de se comportar em sociedade e ter um relacionamento com outras pessoas, que não tem função alguma no mercado de trabalho e que mostra tudo aquilo que um bom cuzão odeia, ou seja, alguém que não pega mulher, que não tem aptidão suficiente para ser um trabalhador morto de uma mega cidade e que vive com suas fantasias e escapismos, ao invés de encarar a realidade de merda que eles vivem, mas não admitem. Não ficaria surpreso se a Nitro Plus fosse uma empresa composta em boa parte por otakus dos mais hardcore que se tem, e que sabe mais do que qualquer um em como é legal eles terem com quem contar através de uma personagem fictícia e que podem trazer, além dos peitos enormes, uma personalidade digna de admiração e um clima que mostra aquilo que é realmente importante. Sonic só consegue seguir em frente em um calendário tão corrido diariamente porque ela sempre tem alguém com quem contar. É sim um produto moe com uma garota de 18 anos de pequenininho e peitos enormes, mas que também é vinda de alguém feliz, mesmo em um mundo tão
tão complicado. E antes de ser o cara que a trata como um objeto sexual, que bate punheta pra ela e depois se joga no lixo por estar realizando materiais impróprios, a tornando em alguém suja de ser uma mulher, tem aqueles que simplesmente a respeitam pra caramba por ser quem é e ter a coragem pra fazer o que faz. Sobre isso, uma parada bem infeliz que realmente existe por aí é essa constante conversa entre aqueles que dizem respeitar as mulheres e tals, porém são tão cegos que não notam quão controladores estão sendo com seus ideais estereotipados de mulheres princesinhas e puras de corpo e alma. Isso acontece com frequência com as garotas que usam OnlyFans, por exemplo. Pra quem não conhece, é um site muito usado por pessoas que postam fotos sensuais na internet, e que existe o lance do pagamento mensal por parte do consumidor para ganharem coisas exclusivas, e isso depende totalmente do tipo de conteúdo. Neste site, o que é largamente dominado são essas garotas que vivem disso, e eu não consigo não pensar de outra forma a não ser admirá-las. Tipo, é um trampo que requer um certo nível de maturidade. Elas precisam se cuidar e manjar dos paranauês para vender aquilo que todo mundo quer, mas não vai admitir. Inclusive os imbecis que consomem as fotos do jeito que desejarem e depois condenam a garota por ser impura e outros motivos imbecis para acharem que estão sendo os paladinos da internet, achando que podem sair controlando a pessoa como se não fosse nada. É bizarro pensar nisso, pois, de certa forma, Supersônico não é independente igual a galera do OnlyFans, mas que seus produtos são quase que totalmente feitos para o bel prazer dos otakus em relação ao corpo feminino altamente desejado. E bem, acho que depois de todo esse rodeio, eu finalmente cheguei aonde eu queria chegar. Na internet você vê todo tipo de gente dando opinião. Daí é normal acabar organizando na cabeça grupos que partilham do mesmo tipo de ideia. Neste assunto, por exemplo, você vê muito desses dois extremos. Vai ter aquele que defende e consome o etizão e tals, que está cheio de waifus peitudas e que não tem vergonha de mostrar isso, e tem um grupo que vê o material fictício sexualizado e que vai automaticamente ligar isso com uma série de problemas do mundo real, igual o que o religioso faz quando olha para um animal com chifres e fala que é do capeta. E aí eu sempre me pergunto, será que está certo julgar as pessoas de forma tão cega e que vai facilmente para caminhos que atacam grupos ou países pura e justamente pelos produtos serem de lá? Será que eles acham que as coisas são tão simples assim para transformarem isso em um conceito normal e demonizar pessoas que consomem esse tipo de coisa? Eu, com o tempo, passei a presenciar cada vez mais esse tipo de opinião, ao mesmo tempo que também estou consumindo cada vez mais coisas do tipo. Como eu disse mais cedo, eu costumo ignorar obras com ete elevado, colocando em minha lista uma coisa ou outra. Não é como se eles vendessem uma obra cheia de service em cima de uma garota e falassem como se isso fosse para todo mundo, até porque nunca foi. E se esse for o problema, então só falta deixar escancarado na capa que o produto não é para essas pessoas. E isso inclui qualquer tipo de justiceiro da internet. E claro, não é como se os defensores do ete fossem livres de críticas. O que tem gente falando besteira e normalizando um monte de baboseira que aparece por aí é inacreditável. E curiosamente isso acontece com uma frequência bem alta aqui no Brasil. Mas no fim é só mais uma forma que ambos os lados podres do grupo irritam no Twitter e causam maior berreiro usando visões completamente deslocadas do local de onde foram feitas essas coisas. E acaba sendo só mais um exemplo de usar uma visão ocidental para conversar e criticar sobre coisas orientais, que têm um pensamento bem diferente. E no fim não existe qualquer respeito quando se trata de quando a pessoa tem uma cultura diferente da nossa. E aí eu te respondo, Supersônico é uma obra que 70% do seu marketing é voltado no etizão da garota sim. E isso acaba sendo alvo para falar, haha, é obra com mulher pelada, peitos, haha, Japão bizarro como sempre. Mas aí é que tá, não tem nada de errado em gostar de coisas do tipo. Essa é uma crítica usada para pessoas que acham puras e justiceiras perante ao mercado dominado de putaria, mas mal passam em suas cabeças em estudar um assunto com mais profundidade e perceberem que as coisas não são tão simples igual eles acham que são, como por exemplo, os otakus, o verdadeiro público-alvo da Supersônico, que é convencido só de olhar pra capa uma mulher bonitona com peitos enormes e um fone de ouvido quase que colado com sua cabeça, mas acaba ganhando de brinde um moe de alta qualidade, um slice of life do cotidiano de alguém que consegue seguir em frente por ter amigos que gostam das mesmas coisas. Supersônico não tem medo de abraçar aquilo que é em sua base, ou seja, uma garota com pouca roupa e peitos pulando pra lá e pra cá, mas que ao mesmo tempo tem o prazer de mostrar uma garota podendo ser quem ela quiser, sem ninguém a controlando de forma tóxica, com um alto astral e com os melhores amigos que alguém poderia ter. É só olhar esse curto oficial que fizeram de zoeira, transformando a Sônico em Ultraman, e essa paródia da abertura de Madoka Mágica também é um ótimo exemplo.
exemplo. Sua popularidade ainda acabou gerando outras personagens tão carismáticas quanto, como por exemplo a Super Pochako, uma versão loira e mais rechonchudinha da Sonic, e que acaba aparecendo várias vezes na animação como easter eggs. E por fim, todo tipo de sucesso que Sonic teve foi bem parecido com o que aconteceu com a Black Rock Shooter e a Hatsune Miku. Não são mundos criados em que ela é um personagem, e sim uma personagem que ganhou o próprio mundo através de seus produtos. Uma personagem que provavelmente é admirada por muitos, por mostrar através de uma personagem 2D, uma série de características que a torna incrível, e seus peitos enormes e roupas curtas não são um problema. É uma das suas maiores qualidades, e ela usa isso com orgulho, sem ter medo de ser quem é. E que é assim porque ela deu uma sorte danada de terem pessoas tão incríveis em sua volta e que apoiam suas escolhas. E pra mim, Super Sonic é sobre exatamente isso. Às vezes, ter alguém ao teu lado para te apoiar é uma das coisas mais valiosas que tu pode ter na sua vida.